Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa PM a Comunidade. Hoje, dia 4 de junho de 2018, nos acompanhe agora pelo Facebook. Não deixe de colocar lá suas sugestões, suas críticas ao programa. Também nos acompanhe pelo WhatsApp, 11 98142 0208. Hoje estamos com integrantes do 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e também, no segundo bloco, receberemos o coronel Hélio Tenório dos Santos, que fará um bate-bola, aqui uma entrevista sobre história, sobre a Revolução Esquecida de 24, com o Major Sérgio Marques. Então, nesse primeiro bloco, temos a Tenente Francine, o Sargento Rafael, o Cabo Nelson. Francine, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, como é que foi? Conta essa ocorrência lá de tentativa de roubo na Casas Bahia. Como é que foi? Na verdade, foi um roubo. Nós estávamos em patrulhamento nas proximidades da loja. A base de uma companhia informou que o monitoramento estava em contato via telefone, informando que tinha 2 indivíduos armados que tinham feito os funcionários da loja reféns. Certo. Aproximadamente 7 ou 8 funcionários. E como eu estava do lado da loja, já me posicionei... Na rua ali próximo? Eu estava na rua lateral. Me posicionei em frente à loja, a loja estava fechada. O monitoramento foi me passando a situação de dentro da loja. A gente efetuou o cerco, solicitei os apoios necessários, foi apoio de águia, porque os indivíduos tentaram sair pelo teto da loja também. Certo. Então a gente teve apoio dos batalhões do CPA, do batalhão de trânsito, a gente teve todo o apoio necessário para o resultado positivo da ocorrência. Para quem, o nosso público já nos assiste há muito tempo, o Águia é o helicóptero da Polícia Militar, que sempre chega e presta o apoio necessário às guarnições que estão em terra, né? Sempre muito, porque eles têm uma visualização maior e conseguem passar os detalhes. Rafael, conta para nós a sua participação. Você é da Força Tática do 8º Batalhão? Força Tática do 8º Batalhão. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. A tenente deslocou para o local, lá ela constatou que a porta estava fechada, estava trancada, solicitou apoio. Nossa viatura estava próxima do local, nós fomos até as lojas Casas Bahia. Quando nós chegamos lá, nós verificamos realmente que a porta estava fechada, nos aproximamos da porta com escudo de proteção balística e tentamos efetuar o primeiro contato com alguém de dentro da loja para ver se tinha um retorno. Nesse momento, um dos funcionários abriu a porta e, quando abriu, deu para visualizar que ele estava sobre a mira de uma arma de fogo. Nossa. Momento que nós começamos a tentar negociar com os indivíduos que estavam lá dentro, um se identificou prontamente, ele passou a responder, ele passou a conversar comigo e nós falamos para ele que as equipes estavam lá para garantir a integridade física dele. Sempre, né? Sempre, que era o principal, e principalmente para resguardar as pessoas que estavam lá dentro sendo feitas reféns no momento. Depois de uns 15 minutos, ele resolveu que ia se entregar, falou que estava em posse de 2 armamentos, tinha ele e mais um parceiro dele, um comparsa. E depois disso, ele fez a entrega dos armamentos e resolveu se render. Ele se rendeu, nós retiramos eles de dentro da loja de maneira segura, colocamos eles dentro das viaturas e adentramos a loja para fazer uma visualização do interior da loja. Quando nós adentramos a loja, nós encontramos 10 pessoas que estavam sobre a mira do revólver, eram 10 reféns e lá dentro já não tinha mais ninguém. Tá, eu vou até pedir para a nossa produção, eu sei que nós temos fotos dos criminosos, eu queria que fosse colocando, porque aí a gente vai narrando em cima das fotos, que é muito interessante para o público que assiste. Eu queria até falar com o Cabo Nelson. Nelson, seja bem-vindo ao programa. E aí, essa é uma foto, é uma captura de imagem do circuito fechado ali da Casas Bahia? Bom dia, comandante. Essa é uma foto dos miliantes, né? Que já estavam adentrando ao local. Certo. Essa é uma das imagens que... Os 2 estão armados, né? Um está com a arma baixa ali, né? Os 2 armados, sim, senhor. Se tiver mais fotos, pode colocar para a gente. Essa é uma foto da porta, que ele estava na porta, né? O senhor perceber do lado, tem uma caixa onde está todos os produtos colocados já para ser retirado para fora. Nesse momento eles já estavam preocupados em sair já. Isso, antes da tenente chegar, ele já estava na situação de sair. Certo. Ela que, na chegada dela, que conteve eles lá dentro, né? Perceberam a comando no local e não conseguiram sair de imediato. Aí Certo. foi quando começou a pegar o refém e
tentar negociar com a gente. Certo. Mais fotos, nós temos aí fotos já com vítima, né? Essa é uma das vítimas, que aparentemente é o estoquista, que estava na parte de cima, que carregava as mercadorias para eles. Tá, nesse momento, então, a polícia já estava estabelecendo um diálogo com eles ali. Isso, nesse momento dessa foto, ele já estava no fundo. Foi quando eles perceberam a tenente chegando no local que voltaram para dentro, né? Começou a pegar os reféns e colocar no banheiro. Tenente Francini, foi você que negociou ou quem que foi escolhido como negociador nesse momento? O Sargento Rafael. Sargento Rafael. Ô, Rafael, conta pra gente como é que foi esse momento, então. Esse momento é o momento mais crítico, né? Você não sabe como que está a situação dentro da loja, não sabe se ele vai responder e qual que é o objetivo dele. A gente sabe que é uma relação de confiança, né? Sim. Às vezes não é o comandante da operação que estabelece esse diálogo. Exatamente. É quem, às vezes, o próprio infrator escolhe e tem a confiança no policial. Você sentiu que ele estava confiando em você naquele momento? Quando eu comecei a conversar com ele, eu me identifiquei, Certo. falei o meu nome para ele, perguntei o nome dele e vi que naquele momento ele começou a cooperar. Você vê que, por mais que ele esteja tenso, ele começa a te responder, ele começa a te dar informações que você pode usar para tentar solucionar a ocorrência. E você está de parabéns, viu, Rafael? Porque, como você já disse, né, o teu primeiro diálogo foi dizer para ele que você estava ali para garantir a vida dele, né? Com certeza. Porque eu acredito que a primeira coisa que vem na cabeça deles, pô, a polícia vai me matar. E a polícia militar não ensina, muito menos incentiva qualquer tipo de violência. Seja um civil ou um infrator, qualquer um, né? Então é importante que o que você fez, ter aquela calma e aquele preparo na hora e deixar claro isso para ele, né? Com certeza. O principal ali é a vida das pessoas que estão lá dentro, assim como a integridade física dele, para ser garantido, para a gente poder ter um resultado positivo na ocorrência. Nós temos mais uma foto, inclusive, com vítima. Tá, nesse momento você também estava... Esse momento, um dos indivíduos estava no estoque. Certo. Ele estava fazendo a recolha dos objetos que eles iriam levar no roubo, e o outro estava lá embaixo já, provavelmente o momento que ele estava conversando com a gente. Tá, então eu vi ali que parece que ele tá, esse criminoso, né, esse infrator da lei, ele tá com a camisa azul escura, né? Isso. E na foto anterior era o comparsa dele. Exatamente. Tá, você estabeleceu contato com os dois ou foi com um só? Com um só. Com um só. O outro, inclusive, ele tentou fugir pelo telhado, como a Que é esse de camisa escura que tentou de fugir? camisa escura, ele tentou sair pelo telhado da loja, porém, como nós tínhamos o apoio do Águia, não foi possível. O Águia visualizou ele saindo por cima da loja e ele retornou para dentro da loja, até porque, segundo ele, também não tinha como ele sair de lá porque era bem alto. Tá. Nós temos, inclusive, um áudio interessante aqui da comunicação das viaturas no local com o Copom. A nossa produção vai colocar, que ilustra bastante o que aconteceu no dia. Oi, aqui de Nova da Central de Segurança das Casas Bahia. A gente está com assalto em andamento na filial da Vila Carrão. Tem como direcionar o apoio? Qual o endereço do local? Avenida Conselheiro Carrão, 2260. É em São Paulo mesmo, não é? Isso. A porta da loja está fechada, eles renderam no fechamento. Conseguiu contato com eles? Não, moça. A senhora precisa das informações. A senhora viu por imagem? Como que a senhora soube Sim, a disso? gente está apenas pelas imagens aqui. Está com a blusa de moletom azul. É nas Casas Bahia mesmo, né? Isso, e outro da social azul. São quantos indivíduos? Dois? Dois. Dá pra ver dois. Deu pra ver o tipo de arma? Será pequeno ou grande? É pequena. Eles estão preparando para sair. O brilho já foi cadastrado, já foi radiada a viatura próxima do local. Eu acho muito interessante que nós coloquemos isso, e eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao coronel da Polícia Militar, Marcelo Streiffinger, que chefia brilhantemente o Copom, e a sua equipe pela produção desse áudio, vídeo, né, para que a gente possa estar ilustrando o trabalho, e agradecer muito às equipes do Copom, que justamente dão todo o apoio para a gente na hora, na solicitação de apoio, tudo. Francine, como é que foi esse momento assim? Chegou então
a mensagem, através do monitoramento, acionou a Polícia Militar, chegou para você. Qual que é a cautela que você tem que ter como comandante naquele momento? De imediato, como nós chegamos na frente da loja, tinha alguns veículos estacionados. Enquanto aguardava apoio, a gente verificou se tinham pessoas, inclusive tinha um senhor com uma criança dentro de um dos carros. A gente pediu para ele se retirar para ficar distante da porta da loja. A gente tentou isolar o local. As pessoas, muitos respeitam, muitos não respeitam. Tem um mercado localizado na frente. A gente teve bastante trabalho para tirar as pessoas que ficavam observando a ocorrência ali na frente. A curiosidade é muito forte, A curiosidade né? muito grande. Eles não entendem que é uma situação crítica, De uma risco, né? ocorrência Muito de risco, risco, de roubo em andamento. Enfim, eu fui solicitando ao Copom que fosse me repassando o que o monitoramento estava visualizando no interior da loja, para a gente saber como atuar na parte de fora. Vamos aproveitar que você tocou no Copom novamente. Nós temos mais um áudio também do Copom, justamente do despacho do Copom para as viaturas. Vamos ver. Roubo em andamento CL caiu agora na tela, Avenida Conselheiro Carrão, 2260, as Casas Bahia. Somente essa informação de Pela CEPA Farmácia Rio, o pessoal da equipe de monitoramento deixou o telefone em contato aqui, 2 indivíduos. Copom comando pelo QTA, a viatura para apoio. Indivíduo camisa social azul, calça jeans e tênis. Tem um outro indivíduo no carro, do lado de fora de moletom azul. Opa, a terceira companhia informando, eles vão sair agora, junto com os funcionários. Informa o QTC, por gentileza. Indivíduos abriram a porta do comércio e estão saindo agora juntamente com os funcionários. De acordo com a equipe de monitoramento, eles estão no cofre, os funcionários estão rendidos, eles querem sair com os funcionários. Já percebeu a viatura. Informando ainda, ele está com a mochila preta, o outro tá social. Está envolvido no meio dos funcionários, para tentar disfarçar, para tentar sair. Com a segunda-feira com monitoramento do Megafone também, informando que os 3 estão armados, os 3 armados. Cautela, comando, cautela, as viaturas estão no local. Copom, por gentileza, verifica se não tem ninguém no monitoramento que possa abrir a loja pra gente, por gentileza. De camisa branca, de óculos, magro, está armado, está perto da porta. O de blusa preta, mochila nas costas, acabou de render um funcionário, que é esse branco, de blusa branca e óculos, está atrás da porta que está percebendo que a viatura quer entrar. O gerente está abrindo a porta e o bandido está do lado. Está abrindo a porta, a viatura. As viaturas, por gentileza, fecha a quadra aqui em frente à loja para então mover o trânsito, por gentileza. Positivo, Copom, Tático 21 modulando aí, a equipe do Tático 21 aí tá negociando aí, QSL, tá com refém dentro das Casas Bahia aí, QSL. Comando de força pelo QTH, positivo. Copom, supervisor regional, copiei a ocorrência pela área do 21, direção QTH, prioridade total de comunicação para as viaturas aí da ocorrência, QSL. Supervisor general, comando, o QTH está cercado. Os indivíduos são com funcionários repreendentes dentro do interior da loja, QSL. QSL, comando, mantenha o cerco, tensão total aí. Viatura que a equipe já está na negociação aí, prosseguir com cautela. Supervisor, é caminho. QSL. Copom, comando, só me confirma, no interior da loja são quantos indivíduos? 2 ou 3? 2 indivíduos de camisa azul e de camisa preta. QSL. Copom, comando. Segundo informações, estão saindo pelo telhado, Copom. O Águia está no QAP, no comando? O Águia Tripula de Marte está clandestina a ocorrência para os policiais. O Águia copiou o comando? O Águia acaba de chegar no local da ocorrência. Retorna a gente, o indivíduo está no telhado. Telhado desse Banco do Brasil. Esse prédio que os senhores estão sobrevoando agora. Onde o Águia está iluminando aqui tem uma bolsa, então provavelmente o indivíduo deve ter se escondido novamente ou voltou para dentro das Casas Bahia. Fica com a equipe de monitoramento se os 2 indivíduos já estão na mão, Cassiele. Verifica se são esses 2 detidos. A equipe de monitoramento está visualizando, agradece a Polícia Militar. É eles mesmo. Bom, você carece o apoio do Águia. Os indivíduos já estão detidos, Cassiele. Parabéns, Francine, pela sua desenvoltura. Só quem é policial militar sabe na hora o estresse, né? Exatamente. E a gente tem que conter nossas vontades pessoais, nossas emoções, para desenrolar da melhor forma. Parabéns. Parabéns por você representar esse empoderamento das mulheres à frente das atividades importantes, né? Bate até uma emoção, né, quando você se escuta, né? Sim, senhor. É, né?
Isso é bacana demais, parabéns. A gente fica feliz quando vê a sequência de atos levarem a um resultado positivo. O que é o resultado positivo? É a prisão dos infratores. Eu sempre digo para os policiais, né? A nossa função é prender, quando não puder prender, prende de novo, prende, a nossa função é essa. Né? É trazer segurança para a sociedade, tirando os infratores da rua. E aí, Nelson, diz para nós, naquele momento, como é que foi para você? Qual era a sua função naquele momento? Então, comandante, a minha função, na Força Tática, cada um tem uma função, né? Tem o comandante, o motorista e o segurança, né? A minha função naquele momento era ser escudeiro. Eu estava à frente e meu comandante atrás negociando, né? E escudeiro segura o escudo balístico. O escudo protegendo a mim e o pessoal de trás, como o comandante e a equipe toda, né? Parabéns. Nós temos fotos, inclusive, eu queria que colocasse a foto dos dois criminosos presos já. Tá, então esse era o de camisa clara. Na sequência nós temos o outro. Porque no primeiro momento, né, Francine, chegou a informação que talvez seriam 3. Sim. Né? Mas eles deviam estar confundindo com justamente o estoquista que estava ali acompanhando. Eles estavam bem misturados com os funcionários. Segundo a informação das vítimas, eles estavam no interior da loja desde aproximadamente as 15 horas. Certo. Eles entraram para o piso superior e se esconderam no interior de um sofá que cabia ele lá dentro e ele acabou ficando escondido lá. Quando a loja fechou, os funcionários fazem uma vistoria nessa parte superior da loja e eles foram rendidos nesse momento. Bom, quero pedir para colocar as fotos também do material que foi apreendido, que seria levado, né? E graças ao excelente trabalho do 8º Batalhão, representado por vocês, assim, eles foram frustrados e não conseguiram levar o material. Fala um pouco, Rafael, desse material aí. Bom, esse material tinha celulares, o que eles buscam tinha mais, tablets, né? E tinha notebooks. Certo. É um material que é mais fácil de você conseguir retirar da loja, você consegue encaixotar, e eles já vinham separados. E com a chegada das equipes, acabou frustrando a tentativa deles, e depois foi avaliado em torno de R$300 mil, tudo que eles tinham separado, e tinha mais a quantia de R$1.004 em espécie. E é um material de comercialização rápida, né? Rápido. A gente sempre lembra o público, né, que não é interessante que você faça consumo, que compre, quando você desconfia que são produtos de crime, né, que você desconfia que é muito barato o produto, mesmo sendo original, né, você está incentivando esse tipo de crime, né, que tem uma comercialização muito rápida, né, os tablets, os celulares, os notebooks, né, porque sempre que tiver alguém que compra, vai estar incentivando esse tipo de crime, né. Nós temos mais alguma foto para mostrar, produção? Tá, nós temos ali a foto com a arma utilizada, né? O que eram? Eram 2,38? Eram 2 revólveres, certo. Um calibre 38 e um calibre 32. Certo. E estavam municiados? Estavam. Então eles não estavam ali para brincadeira, né? Não, eles foram realmente para tentar efetuar o roubo, né? Porém, foi frustrado devido à rapidez. Sempre lembrando, né, que a arma municiada é a arma realmente carregada, com toda a munição dentro dela e preparada para uso, né? Pronta para emprego. Mas eu tenho certeza que graças ao trabalho de todos vocês, de vocês três, e mais os policiais que realmente não cabem nesse estúdio, mas eu sei que foram tantos, né? Desde o trabalho excelente que o Copom faz, as equipes do trânsito, que realmente auxiliam muito nas ocorrências, porque são policiais também, a equipe dos nossos helicópteros, quer dizer, muita gente envolvida, vocês representam a Polícia Militar aqui e realmente vocês estão de parabéns. Eu queria agradecer demais a participação de vocês nesse primeiro bloco, principalmente por vocês realmente vestirem a camisa da Polícia Militar como ela tem que ser vestida mesmo, com muita honra, um trabalho profissional, a gente percebe que vocês realmente respeitam muito o treinamento que recebem. Eu queria que a Francine, em nome do 8º Batalhão, deixasse uma mensagem final para o nosso público aqui. Fica à vontade, Francine. A mensagem que eu posso deixar é que as pessoas possam acreditar e confiar no Polícia Militar. Sempre. Sempre. Né? Eu queria chamar agora um vídeo que nós preparamos aqui de um acompanhamento, né, que vocês conhecem como perseguição, né, de uma equipe de motos, nossa, Rocan. Fique com esse vídeo. Muito obrigado.
Voltamos com o programa PM e hoje nós recebemos com muito orgulho o Coronel PM Hélio Tenório dos Santos, que falará conosco sobre um assunto muito desconhecido do público geral, que foi a Revolução de 1924, também conhecida como a Revolução Esquecida. Coronel, uma honra receber o senhor aqui no programa PM e a Comunidade. Igualmente. O que é a Revolução de 1924, Coronel? A Revolução de 1924 foi o maior movimento armado que já ocorreu dentro da nossa capital. Ela é conhecida como Revolução, mas na realidade foi uma batalha tremenda, que durou mais de 20 dias na cidade de São Paulo, em 1924, com repercussões intensas, não só no Estado, mas no Brasil todo. E, infelizmente, ela é muito esquecida pela nossa história e do público em geral. Inclusive, nós vamos passar durante a nossa matéria vários pontos da cidade de São Paulo que foram bombardeados, que as pessoas diariamente passam por ali, mas nem imaginam que há 94 anos a cidade de São Paulo fora bombardeada, inclusive naqueles determinados pontos. Inclusive, eu solicito agora, nós temos duas fotos iniciais, Coronel, para a gente mostrar a dimensão da Revolução. Aí está a cidade sendo bombardeada. É interessante porque a Revolução de 1924 foi um movimento puramente militar. Ele começou com a sublevação de algumas unidades da Força Pública, a atual Polícia Militar, e do Exército, e encontrou resistência de parte de unidades aquarteladas aqui em São Paulo e outras que para cá vieram, que permaneceram fiéis ao governo. E isso acabou levando a emprego de artilharia sobre a cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo ela foi amplamente bombardeada, do dia 5 de julho até o dia 27 de julho de 1924. Com a saída dos revolucionários, os rebeldes, no dia 28, completando, exatamente. Não é isso? A nossa produção, inclusive, deixou também imagens, que nós temos duas imagens na sequência, a imagem 3 e a imagem 4, que é um ponto conhecido na cidade de São Paulo, Coronel. Vamos dar uma olhadinha? Sim. Esse é o primeiro batalhão de infantaria da Força Pública, que hoje é conhecido como a Rota, o primeiro batalhão de polícia de choque. Lá foi o quartel-general dos revolucionários. A Revolução começou ali, né, no dia 5 de julho. E ali funcionava o Estado-Maior dos Revolucionários. Então ali nós vemos a tropa da Força Pública revolucionária está ali ocupando o telhado do quartel do 1º Batalhão. Inclusive essas fotos são no próprio dia 5 de julho, dia do estouro da Revolução. Exatamente. O interessante observar que a Revolução, o plano, era tomar a capital de São Paulo rapidamente e dali lançar as forças revolucionárias para o Rio de Janeiro para derrubar o governo federal. Mas isso não ocorreu. Então começaram a haver uma série de combates dentro da cidade. E tropas da Marinha subiram de Santos e se estabeleceram onde hoje funciona o terminal de ônibus do Parque Dom Pedro, com canhões de 75 milímetros. E de lá, essas tropas da Marinha bombardearam o quartel do 1º Batalhão de Infantaria, a Rota, a atual Rota. O ponto de referência era a torre da usina de energia elétrica que estava lá. Inclusive nós temos todas as imagens que nós vamos falar durante a nossa entrevista. E a torre foi atingida, mas também o quartel do 1º Batalhão foi muito atingido. Inclusive nós temos ali, a população de São Paulo, da cidade de São Paulo, na época era em torno de 700 mil habitantes. Em torno de 300 mil pessoas fugiram da cidade. Nós temos até essa imagem clássica. Fugiram da cidade, porque o bombardeamento era a esmo, vamos assim dizer, né? Exatamente. No correr do mês de julho, as brigadas que atacaram os revolucionários em São Paulo, elas usaram realmente um bombardeio indiscriminado. Então, mais de 1.800 prédios na capital paulista foram atingidos. E isso fez com que os habitantes fossem fortemente impactados. Hoje a gente até se esquece de que isso aconteceu, mas realmente quase metade da população da cidade de São Paulo abandonou a cidade como refugiado de guerra. Foram para Sorocaba, para Mogi das Cruzes, para Santos, enquanto a cidade foi sendo devastada. Nós temos essa imagem aqui, a fuga de operários do bairro do Brás, Moca e Belenzinho à esquerda. E à direita, na Rua do Carmo, é um veículo em chamas. A linha de contato entre os revolucionários
e as forças legalistas passavam exatamente por esses bairros. Ela começava na várzea do Tietê, vinha pelo Belenzinho, Moca, aí ela tomava a direção do Cambuci, pelo Ipiranga, Cambuci, e dali subia até a Avenida Paulista. Né? E toda essa área foi palco de combate diariamente, além do bombardeio. Exato. Nós temos até alguns livros aqui, Coronel, que nós vamos indicar para que as pessoas possam conhecer mais detalhadamente a Revolução de 1924. Então, um dos livros que nós temos aqui chama-se Agora Nós, é um clássico da Revolução de 24, foi feito logo na sequência da Revolução. Do jornalista Paulo Duarte, é um livro que retrata claramente o sofrimento da população, as operações militares. É um clássico da Revolução e esse é facilmente acessível porque está disponível pela imprensa oficial do Estado. Exato. Editado, qualquer pessoa tem acesso a ele facilmente. É muito bom este livro. Temos também um segundo livro, eu vou deixar aqui no cantinho. Temos um segundo livro também, que é do professor Moacir Assunção, São Paulo Deve Ser Destruído. Eu também recomendo a leitura desse livro em relação à Revolução de 24, porque ele fala do cotidiano da vida na cidade de São Paulo, das dificuldades das famílias, dos anônimos, na realidade, durante aqueles 23 dias que morreram 503, oficialmente morreram 503 pessoas durante a Revolução na cidade de São Paulo. E grande maioria, né, Coronel, foram civis. Foram civis que foram atingidos por esse bombardeio indiscriminado da cidade. É o que chamaram bombardeio terrificante. Isso era algo já condenado na época, mas infelizmente foi aplicado em São Paulo. E causou grande destruição realmente na cidade. Tanto é que os próprios revolucionários, no final do mês, ao verem que não tinham condições de seguir para o Rio de Janeiro, optaram por retirar da cidade e ir combater em outras áreas, lá para o interior do estado, para poupar a cidade dessa destruição, porque São Paulo estava literalmente sendo destruída. Um dos grandes líderes desse movimento era um policial militar, é isso, Coronel? Exatamente, o general Miguel Costa. Inclusive, nós temos a imagem do general Miguel Costa, já como general. Exatamente, aí ele já está com as estrelas de general de brigada, ele foi promovido a general de brigada no começo no mês de agosto de 1924, mas no começo da Revolução ele era major e ele que sublevou as forças da Polícia Militar. É interessante porque o plano era tomar a capital de São Paulo e seguir para o Rio de Janeiro. E esse plano fracassou. Então, o comandante da Revolução era um marechal reformado do Exército, Marechal Isidoro Dias Lopes. Então, no dia 8 de julho, sem terem conseguido dominar a capital, o Marechal Isidoro ele recomendou que as tropas fossem dispersas e que a Revolução estava encerrada. E Miguel Costa resolveu não encerrar a Revolução. Então, ele recolheu todos os revolucionários lá para o quartel do 1º Batalhão. Que é a rota hoje. Que é a rota hoje. E de lá mandou um mensageiro para o Palácio do Governo, assumindo ele, Miguel Costa, a responsabilidade pelo levante. Falou assim, a culpa é toda minha, os soldados apenas me seguiram, né? Peço que eles não sejam considerados culpados por isso, sejam anistiados de qualquer coisa, ele assumia a responsabilidade pelo levante. Só que esse soldado, ao chegar no Palácio do Governo, que ficava no Palácio dos Campos Elíseos, ali hoje próximo à estação Júlio Prestes, né? Na Avenida Rio Branco. Na Avenida Rio Branco, o palácio não está lá. Inclusive nós temos, antes disso, temos a resistência legalista, vamos assim dizer. Essa é a tropa da Polícia Militar, está lá defendendo o Palácio dos Campos Elíseos. Interessante que quando esse mensageiro chegou lá no dia 9 de julho, né, pela manhã, ele não encontrou mais ninguém, porque o próprio governador também achou que a situação estava perdida. E o governador e todas as tropas legalistas abandonaram a cidade. Foram para Penha, para Mogi das Cruzes e algumas desceram para São Bernardo. Então, nesse momento, essa ação do Miguel Costa de ter mantido os revolucionários ali concentrados, aí garantiu a ele a posse do centro da cidade e permitiu a Revolução se prolongar no tempo, né? Ela se prolongou até dia 28 aqui na capital, mas ela continua até 1930, né? A Revolução ininterrupta. Nós temos até uma outra imagem, essa imagem ela é bem clássica também. Eu fazendo a pesquisa descobri, é na Alameda dos Andradas com a Duque de Caxias. Eram soldados revolucionários, soldados rebeldes, que estavam atacando com uma metralhadora o Palácio Campos Elíseos, que fica ali na Avenida Rio Branco, aqui na capital.
o combate de rua, ninguém estava preparado para o combate de rua, e ainda mais com tropas misturadas. Então, do lado revolucionário, haviam as tropas da Força Pública, a nossa Polícia Militar, e tropas do Exército. E do lado legalista, também. Então, ali nós vemos os soldados da Força Pública, dá para ver pelo cap deles, que é o cap modelo francês, né, com o uniforme regular da Força Pública. Os soldados legalistas, para se diferenciarem, eles resolveram utilizar chapéus civis. Então, todas as fotos, quando a gente vê um militar com um chapéu civil, aquele chapéu de palha, um chapéu de pano, etc., normalmente é o soldado legalista. Esse aí nós vemos aí claramente que são os revolucionários que estão combatendo ali. Quer dizer, porque os uniformes eram iguais. Eram os mesmos. Inclusive, muitos se conheciam, porque eram de batalhões diferentes, se conheciam. Exatamente. Naquele momento, um era rebelde, o batalhão permaneceu legalista e outros batalhões permaneceram rebeldes. No caso, foi o primeiro batalhão, que seria hoje o batalhão Tobias de Aguiar, regimento de cavalaria, que fica ao lado. Do lado ali hoje nós temos o 2º Batalhão de Choque, Exatamente. que na época era o 2º Batalhão de Infantaria. O 2 de Ouro, inclusive, né? Mas onde é o Copom hoje era, entre aspas, a Academia de Era Polícia o Corpo Barro Escola, que também foi revolucionário. E bem ali, de frente ao quartel do 1º Batalhão, em frente à rota, essa construção não existe mais, havia o 4º Batalhão de Infantaria, que permaneceu fiel ao governo. E o combate ali foi violentíssimo entre as duas unidades, até o dia, se não me engano, até o dia 12 de julho, com troca de tiro constante de metralhadora de parte a parte. A metralhadora que nós estamos falando é metralhadora de guerra, né, que funciona num tripé de 7 milímetros. Então as árvores da Avenida Tiradentes, que era muito arborizada na época, elas foram cerradas a bala. As árvores que ficavam entre as duas unidades. Para ter uma ideia da dimensão, né, da violência dos combates que ocorreram em São Paulo. Nós temos mais uma foto número 10, que mostra o prédio do Comando Geral da Força Pública, que também foi atingido e explodiu, porque várias granadas, né, de artilharia o atingiram durante a Revolução de 1924. Avenida Tiradentes também. Esse prédio também é um prédio muito bonito, não existe mais. É interessante que a Revolução de 24, ela começou na noite do dia 4 de julho. O Tenente Custódio de Oliveira, do Exército, ele saiu com uma bateria de canhões pesados, 105 milímetros, lá de Quitaúna, onde hoje fica o 4º Batalhão de Infantaria Blindado. E ele veio com esses canhões, com a bateria, até a Ponte Grande, que hoje nós conhecemos como Ponte das Bandeiras, e ali já assumiu a posição para a Revolução que ia começar na madrugada do dia 5. E lá da Ponte Grande, ele já começou a receber as primeiras missões de apoio para o combate da infantaria que estava sendo travado contra os legalistas, nessas concentrações. Então, um dos locais que ele bombardeou foi o quartel-general da Polícia Militar, da Força Pública, que foi destruído. Pegou fogo e foi destruído. Ele também bombardeou o Palácio dos Campos Elíseos. O ponto de referência era a torre do Liceu Sagrado do Coração de Jesus. Exato. Esse prédio ainda existe, as pessoas que passam por lá, tem uma torre muito bonita, uma estátua de Cristo no topo, ela é uma torre muito alta e visível da Ponte das Bandeiras. Inclusive, alguns disparos que eram para cair no Palácio dos Campos Elíseos acabaram caindo no próprio Liceu Sagrado do Coração de Jesus, teve até uma criança que morreu ali. Então, o combate violentíssimo, a gente não percebe, né? Mas toda a região central foi palco de bombardeio. Praça da República, Largo São Bento, Praça da Sé, todas essas áreas foram bombardeadas. Nós aproveitamos para agradecer a participação de Fabiana Veiga, Edivaldo Macaua, Gus Silvestre, Cida Rocha, Williams Lima, Maria Alves, Ana Maria, Carlos Alberto Brito, William Lima, Averina Rodrigues, Ioana da Vila Paulino, Marcos Aurélio de Paula, Adão Ismael Alves Pereira, Marcos Aurélio de Paula. Aproveite e deixe lá sua mensagem no programa PM a Comunidade. Diga de onde você está teclando para nós falarmos com você também. E, Coronel, dando continuidade à nossa entrevista, nós temos também em destaque aqui uma figura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam essa figura que nós vamos mostrar, que antes disso nós temos a figura número 10. Por gentileza, a imagem número 10, que é a fachada do prédio do Comando Geral, que nós já vimos, né? Acabamos de ver a imagem, e a imagem número 11, que é uma figura muito emblemática.
Ali nós temos à esquerda o Tenente Cabanas, ele entrega ao Tenente Olímpio, que está a paisana ali, as divisas de cabo condecorando um soldado que participou da ocupação do Palácio Campos Elíseos. A figura que nós estamos falando à esquerda é o famoso... Tenente João Cabanas. Exato. Em qualquer país do mundo, ele seria uma figura extremamente notória. A vida de João Cabanas daria um filme épico. Tanto é que ali está ele era um tenente do regimento de cavalaria, um combatente extremado e extremamente eficiente na parte militar. E ele foi um dínamo na Revolução. Então a Revolução, ao se ver fechada em São Paulo, ela começou a sofrer pressão de tropas que vinham do sul. O general Azevedo Costa estava avançando do sul com tropas legalistas, tomou Sorocaba e estava a ponto de Sorocaba se encaminhar para Itu e Campinas e fechar a Revolução em São Paulo. Do norte, de Minas Gerais, vinha o general Martins Pereira, que já estava avançando pela parte norte do estado de São Paulo, e ainda haviam tropas do Mato Grosso, vindo pelo noroeste, sem contar o eixo Rio-São Paulo e o eixo de São Paulo-Santos, que estava totalmente tomado. Inclusive então, polícias, tá? Polícia do Rio Grande do Sul, Polícia do Paraná. Mais de 50 unidades, 50 batalhões vieram combater em São Paulo. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia. Aproximadamente 20 mil soldados vieram combater os revolucionários, cujo efetivo orbitava na faixa de 4 mil homens. E o tenente João Cabanas recebeu a missão de avançar para Campinas e de Campinas desobstruir o ramal ferroviário, que daria a saída para os revolucionários retirarem de São Paulo e irem para o interior do estado. E ele fez isso com 80 homens. Ele desbaratou uma coluna legalista de 1.500 homens. As ações dele são cinematográficas. Tem gente que odeia porque justamente Cabanas, na retirada dos revolucionários, a primeira coisa que aconteceu foi o retraimento. Uma operação militar é a operação militar mais difícil que existe. É abandonar o contato com o inimigo sob pressão. E os revolucionários fizeram isso com maestria. Não deixaram nenhum homem, nenhum material, nenhum ferido, e conseguiram fazer isso na noite do dia 27 de julho. Então, o retraimento magistral e depois daqui de São Paulo foram para Campinas, de Campinas para Bauru. E o tenente João Cabanas cobriu essa retirada, fazendo uma outra ação militar que se chama ação retardadora, que é fazer o inimigo gastar tempo para tomar o espaço. Então, Cabanas ele causava destruição para atrasar as forças legalistas. Então, ele destruiu muita estação ferroviária, muita torre de água, que era usada para resfriar as locomotivas, destruiu muita ponte, mas isso foi uma ação militar, com o objetivo militar de ganhar tempo. Mas, por causa disso, tem muita gente que o chamou de bandido, né? Pelo fato de ele causar essa destruição. Né? Inclusive, o senhor tem um livro sobre a ação do João Cabanas. O senhor poderia mostrar para o nosso público, falando sobre o livro Ação Tática de João Cabanas. Sim, escrevi um livrinho, Ação Tática de João Cabanas, no eixo da Mogiana, quem tiver interesse, e ele trata dos aspectos da estratégia operacional e da tática militar empregados também na Revolução de 1924. Especificamente sobre a figura do Cabanas, mas também fala muito aí sobre o que aconteceu em 24 e da retirada deles de São Paulo. Entendi. Muito obrigado, viu, coronel? Inclusive, nós temos um outro livro também, é um livro do próprio João Cabanas. Né? Ele foi editor em 1924 com o título A Coluna da Morte. Cabanas, ele era uma figura, e ele foi uma figura idolatrada pelo povo, porque depois o povo acabou simpatizando com a causa da Revolução, e o Cabanas ele tinha um nível de celebridade na sociedade brasileira dos anos 20. Tanto é que até filme foi feito sobre a atuação do Cabanas na Revolução de 24, chamava-se O Trem da Morte. Com Olga Nakarato e outros atores notórios da época. Infelizmente, esses filmes eram num celuloide altamente inflamável, todos já pegaram fogo, não existe nenhum conservado. Mas foi um filme que viajou o Brasil todo e teve uma audiência expressiva, contando os episódios da Revolução de 24. Inclusive, o título do livro, A Coluna da Morte, era o nome do batalhão que ele comandava, não é isso, coronel? Exatamente. E não por um desejo de matar ou que fosse isso, mas é porque Cabanas tomou Campinas, depois tomou Mojimirim, atacou Itapira, Ribeirão Preto, e num desses combates, que foi realmente o combate de Itapira, era um combate altamente desvantajoso para o Cabanas, mas ele não tinha opção. Ou ele atacava, as forças legalistas estavam vindo em número extremamente maior,
a Revolução para tentar ganhar tempo para que o resto dos revolucionários escoasse pelo eixo de Campinas, ou se ele não atacasse, ficasse só na defesa, ele seria dizimado. Então ele optou por atacar. Então, nessa hora, o batalhão adotou o nome de Coluna da Morte, porque era para tudo ou nada. O combate, eles não tinham esperança de sair vivos. E, no fim das contas, saíram vivos. Né? Mas ele usava uma guerra psicológica também muito, muito intensa. Eles tinham, na frente da locomotiva dele, levava uma bandeira preta com uma caveira vermelha e fazia bastante estardalhaços, simulava um número maior de soldados para afugentar os... Colocava os fuzis, as metralhadoras eram cabos de... Eram caixa de tomate e cabo de vassoura coberto com lona, poste de iluminação cerrado no meio, com roda de carroça, Guerra psicológica. Não é à toa que ele é simulando considerado... artilharia. Ele não tinha nada disso. Mas ele chegava numa cidade, transmitia pelo telégrafo, olha, a coluna do Cabanas está aqui com 1000 homens, artilharia, está seguindo para Campinas. Então o pessoal de Campinas recebia o comunicado, já não conseguia ter confirmação, porque ele destruía as linhas telegráficas, então eles ficavam esperando uma força, e em vez de ele fazer isso aí, ele ia atacar pelo outro lado. Aí seguia a pé para Mogi Mirim, atacava por 3 lados da cidade, de lá atacava pelo outro lado, então ele ficava permanentemente na ofensiva, sendo mestre do espaço e do tempo, atacando constantemente, e isso deixou os legalistas desequilibrados. Então 1.500 homens permaneceram inutilizados durante os 20 dias da Revolução, ocupados com a tropa de 80 homens do João Cabanas. E isso garantiu a retirada de São Paulo e que permitiu à Revolução sobreviver até 1930. Inclusive, ele é considerado hoje o pai, né, introdutor da guerra psicológica. É um dos introdutores da guerra psicológica no Brasil. Isso é um mérito dele, não há o que negar. Mas os revolucionários, eles tiveram um batalhão no centro de São Paulo que acabou sendo o grande calcanhar de Aquiles, que é o 4º Batalhão, hoje 4º BPMI, que está lá em Bauru. Só que a sede anterior dele é aqui na Avenida Tiradentes. Está ali a foto do batalhão. Exatamente. Por idas e vindas no começo da Revolução, dia 4, o 4º Batalhão ele aderiu à Revolução, depois foi retomado pelos legalistas, depois perdeu para a Revolução e passou para a mão dos legalistas, e ele permaneceu ali incrustado no coração, ao lado do 1º Batalhão, ao lado da rota, combatendo continuamente a rota até o dia, se eu não me engano, até o dia 12 de julho. Até dia 9 de julho. Dia 9 de julho, obrigado. Então, até o dia 9 de julho. E, inclusive, eu estive no local e tirei uma foto hoje. Ah, sim. Hoje, se a produção puder colocar a foto anterior e voltar nessa aqui, a foto anterior é a rua Tiradentes com a rua Bandeirantes. Exatamente. Então, não existe mais o quartel, mas a resistência do 4º Batalhão. Inclusive, tem um livro, né, Coronel? A Verdão Paulista. A Verdão Paulista. O Tenente Benito Serpa, é um livro também muito interessante. Ele retrata com muita clareza o que aconteceu naquela época, o cotidiano e a luta intensa que foi ali no centro da cidade. Nós deixamos também reservado, nós temos mais uma foto do 4º Batalhão para nós mostrarmos a foto número 14, que nós vamos colocar na sequência. Estava a 300 metros, o 1º Batalhão, que é a rota, do batalhão da Tiradentes, que é o 4º Batalhão de Infantaria, que eram os dois, um ficava tirando no outro. E no meio virou uma terra de ninguém, né? Muitas pessoas que passavam ali foram atingidas, que morreram, não é isso? Não passava mais ninguém ali, porque o combate entre o 1º e o 4º Batalhão na Avenida Tiradentes era dioturno. A troca de tiro ali foi dioturna. É interessante porque o 4º Batalhão, ele não devia, mas na época ele tinha acabado de receber um carregamento de metralhadoras, são as metralhadoras Hotchkiss, a mesma que foi usada na Primeira Guerra Mundial pelo Exército Francês. E esse carregamento estava estocado ali no 4º Batalhão, então ele tinha muita metralhadora e muita munição. E o 1º Batalhão tinha por ser a unidade mais bem armada da Força Pública. Então, ambas as unidades tinham muita munição. E até as trincheiras os cartuchos eles eram tirados com pá, né? De tanta munição que foi lançada entre um ou outro. Essa imagem aqui, Coronel, é um canhão dos rebeldes, 75 milímetros, que foi colocado ali no Largo General Osório. Todo mundo passa no Largo General Osório, em frente a Sorocabana, a estação de trem, né? Então, o local que as pessoas passam. A artilharia de Itu, de Jundiaí, aderiram à Revolução, são canhões de 75 milímetros, vieram aqui para São Paulo.
Os revolucionários saíram de São Paulo com canhões de 75 e 105 milímetros. Esses canhões, inclusive a retirada de São Paulo dos legalistas, que aconteceu no dia 8, dos legalistas, dia 8, que né? aconteceu no dia 8, a gota d'água foi um tiro de canhão que foi disparado dos fundos ali do Regimento de Cavalaria, onde hoje fica o Liceu de Artes e Ofícios, um tiro que foi disparado de lá em direção à Secretaria da Justiça, que fica ali no pátio do colégio. O prédio, no pátio do colégio, em frente ao pátio do colégio, do lado esquerdo, tem 2 prédios muito antigos ali funciona a Secretaria da Justiça. E esse disparo foi o único disparo que atingiu o gabinete do secretário de Justiça. Na hora que ele estava ali, o secretário de Justiça é quem estava dirigindo os combates. O secretário de Justiça foi ferido no braço, só que haviam marinheiros, tropas da Marinha ali embaixo, e morreram 13 marinheiros nesse disparo. Aí foi a gota d'água, o governador do Estado, o presidente do Estado, como se dizia na época, Carlos de Campos, o secretário de Justiça falou assim, olha, não dá, insustentável, vamos retirar todas as tropas da capital. E aí eles saíram. Nós temos uma foto 16, que nós vamos colocar, só para o senhor ter uma ideia como espalhou. À esquerda é uma residência na Rua Brescia, que foi atingida. E à direita, na Rua Cubatão, quer dizer, Zona Leste e Zona Sul. Lembrando que Zona Norte praticamente eram só sítios. O término da cidade já era no bairro da Luz. O Carandiru já era considerado zona rural. Né? Do outro lado da margem do Tietê já era embora houvesse, em Santana havia o núcleo, havia a cidade, né? Mas os combates ali na Vila Guilherme, tal, etc., foram apenas contato. O combate forte mesmo foi na capital. A parte, além do que vai para a Zona Leste, Belenzinho, Moco, Cambuci, que foram muito intensos, do lado do Paraíso, também houve ataques violentíssimos, onde hoje existe a Avenida 23 de Maio, aquilo ali também era um riacho, né? A polícia do Espírito Santo avançou por ali e teve uma mortandade tremenda. Onde hoje está a sede do CPAM-1, o Comando de Área Metropolitana 1, na Rua Vergueiro, ali na Liberdade, também foi palco de combates violentíssimos durante dias. Né? Isso passa um pouco desapercebido da gente. Nós temos uma sequência de fotos que nós vamos mostrar. Olha ali, essa foto número é na Rua Florencio de Abreu, centro de São Paulo. Quem olhar para a parede vai ver que a parede está toda furada de bala. Exatamente, devido à fuzilaria existente. A fuzilaria foi intensa. Uma foto número 18, não sei se a produção pode colocar a 18. Então aí na sequência nós temos o quê? Esse, se eu não me engano, é o Cotonifício Cresp, também que foi atingido por bombardeio, que era uma grande indústria, empregava muita gente na época, atingido pelo bombardeio, não sobrou nada. A fábrica da Antártica, que ficava ali do lado, o hipódromo da Moca, tudo isso foi altamente bombardeado. A próxima foto, a produção pode colocar? Essa próxima foto também o que acontece. Só para ver, isso aí tudo, a Rua 25 de Março, 21 de abril, olha ali o tamanho do rombo de uma granada que foi atingida, né, através da artilharia. No final do mês de julho, já se contava 130 tiros de artilharia por hora em São Paulo. 130 tiros por hora. Por hora. Olha ali, então, interessante ali, né, Coronel? Isso é do lado do Teatro Municipal. Todo mundo passa ali, né? Isso dá uma ideia da violência do bombardeio. O Teatro Municipal também foi palco. Ali do lado do Teatro Municipal ficava a sede da 2ª Região Militar. Então foi palco Conselheiro de muito... Crispiniano. Exatamente. O prédio dos Correios também foi palco de muito combate. Mortos da Revolução, que grande parte deles eram civis, dos 503 mortos na capital. Muitos dos mortos foram enterrados na colina do Ipiranga, ali atrás do Museu do Ipiranga. Isso. Onde tem um parque do Museu do Ipiranga ali, as pessoas não sabem, né? Mas muita gente foi enterrada ali, muita gente foi enterrada onde deu, na cidade. Sim. Quando terminou a Revolução, foram tirados. Isso aí, se eu não me engano, no Ipiranga, né? Os mortos foram sendo enterrados de improviso ali. Exatamente. Temos uma foto na sequência, na Rua Augusta. Olha que interessante, Coronel. Rua Augusta, também todo mundo passa por ali, também é uma imagem de casas que foram, vamos assim dizer, arrebentadas por granadas de artilharia, que foram lançadas, regra geral, pelos... Para quem estuda a história militar de uma maneira crítica, isso mostra o brilhantismo e a tenacidade dos revolucionários
em conseguir manter um combate dessa intensidade. Com 4.000 homens, eles enfrentavam uma desvantagem de 5-1. E mesmo assim, estando numa posição central, cercado por quase todos os lados, os revolucionários se deslocavam com velocidade em caminhões e também com a cavalaria para todas as frentes de combate, onde eram atacados. Então eles mantinham a massa e concentrada, economizando a força nos outros setores, que estavam mais calmos, e conseguiu combater toda essa força tremenda. Então a gente vê que o combate foi espalhado pela capital toda. Essa é a Igreja da Glória, ali na Aclimação Vila Mariana. Essa igreja, inclusive, até hoje tem a marca. Logo na entrada da igreja, tem um santo que o dedo dele foi decepado e é preservado até hoje. No Cambuci. No Cambuci. A Força Pública Legalista começou a operar do Ipiranga e depois avançou até essa região. Os combates foram intensos aí para tomar essa igreja do Cambuci. E tomaram o campo, onde foi estabelecido o quartel-general da Força Pública Legalista na época, que operou com o regimento de guerra ali na brigada do general Potiguara, se não me engano. General Potiguara. Quando terminou a Revolução, acabou permanecendo com a Polícia Militar. E a Polícia Militar, veja como a Polícia Militar ela tem essa vocação comunitária. Quando terminou a Revolução, o sofrimento da população foi tão grande que a Polícia Militar falou assim, poxa vida, na Europa, na época de guerra, existe uma organização que se chama Cruz Vermelha, que socorre os feridos, os soldados feridos em combate, mas nessa ação humanitária. E aqui em São Paulo nós não tivemos. O povo sofreu muito durante a Revolução. Então a Polícia Militar lutou com recursos próprios para juntar recursos dos seus soldados, de ações que ela fez para angariar fundos e criou a Cruz Azul. 1925. Que seria uma organização destinada a socorrer a cidade de São Paulo, a população de São Paulo, em caso de guerra e calamidade pública. E o governador, exatamente, o governador do estado falou assim, bom, então o que o estado vai fazer, eu vou dar o terreno para a Cruz Azul se instalar. E ele deu o terreno que a Polícia Militar usou de QG. E foi construído. O prédio da Cruz Azul é dessa época e está lá até hoje. E atende, e socorreu muito a população de São Paulo nesse período. De 1927 até hoje. Até hoje, né? Nós temos ali a João Teodoro, né, com a Avenida Tiradentes, o famoso chaminé do Ramos da Azevedo. Exatamente. Ali o fundo do quartel do 1º Batalhão, da Rota, que ainda está lá. Essa torre ainda está lá. Quem passar por lá ainda consegue olhar para a torre e ver as marcas de tiro de canhão. Exato. Dos que pegaram na torre. Os que caíram dentro do 1º Batalhão já foram consertados, mas as marcas na torre ainda estão lá. Esse é o telhado do 1º Batalhão. Isso, dentro da rota que foi atingido, não é isso? Exatamente. A rota que foi atingida com um bombardeamento foi bombardeada legalista. Constantemente durante o mês de julho. Temos ali, nós observamos ali o pátio dentro da rota, o pátio central da rota, né, que não mudou muita coisa, vamos assim dizer, no prédio. E no meio ali nós temos 2 tanques de guerra, não é isso? Foram construídos pelos revolucionários blindados improvisados. Sim. Porque como era uma guerra de trincheira, foi uma guerra de posição como esse mês de 24. Foi uma guerra de posição como foi a guerra europeia. O blindado ele dá mobilidade, porque ele permite passar pela defesa de arma, mesmo essa de proteção coletiva, que é a metralhadora 7mm e tal, etc. O blindado. Então foram construídos 2 blindados. O governo federal mandou uma companhia de carros blindados, que operou na Moca aqui. Isso. Eram carros Renault, que foram usados na Primeira Guerra Mundial, com canhões também 75mm. E na sequência nós temos ali uma trincheira na Avenida Tiradentes, em frente ao quartel da Rota. Todo aquele calçamento, quem é de São Paulo mais antigo lembra como era o calçamento ali, até mesmo ali na Avenida Tiradentes, aquele calçamento de paralelepípedo. Todos esses paralelepípedos foram utilizados como trincheira pela cidade. Houve mais de 300 trincheiras abertas na cidade. Paralelepípedos, olha, tem saco de alfafa, porque o transporte na época era majoritariamente a cavalo, sacos de alfafa, sacas de café, sacas de açúcar, tudo isso foi usado para fazer trincheira pela cidade. Bom, nós não poderíamos deixar também de relacionar um livro chamado Miguel Costa, um herói brasileiro, não é isso? Do Yuri, o livro do Yuri. Yuri Abiasa Costa, neto de Miguel Costa, é um grande historiador, ele fala muito do general Miguel Costa. Esse livro é um livro interessantíssimo. Miguel Costa é uma figura ímpar também na história brasileira. A Revolução de 24 sobreviveu no tempo e no espaço, depois de 25, 26, 27, voltou em 30 graças em grande parte a ação de Miguel Costa. E foi vitoriosa, trazendo para o Brasil coisas que nós até
não prestamos muita atenção, mas que são importantíssimos para a gente hoje, graças à ação dele, como, por exemplo, o voto secreto. Exato. E a apuração por uma justiça eleitoral independente dos outros poderes. A base da nossa democracia foi conquistada graças à ação desses homens. Miguel Costa é uma figura crucial para se compreender isso aí. Inclusive, hoje existe até um revisionismo histórico, porque dizem que a coluna é coluna Prestes. Na realidade, não é coluna Prestes, é coluna Miguel Costa Prestes, não é isso, coronel? Ah, sim. Os revolucionários saíram de São Paulo, retiraram Bauru até Presidente Prudente, Presidente Epitácio, de lá desceram para o Paraná, se estabeleceram, receberam a adesão de alguns revolucionários do Rio Grande do Sul. Acolheram, né? Mantiveram a Revolução viva, graças a isso, principalmente a genialidade de Miguel Costa, fez uma manobra espetacular lá do fundo da garrafa, que se chama, né? Atravessando o Paraguai, saindo do Mato Grosso, e fizeram a coluna, que manteve a Revolução em armas durante 2 anos. Ela era comandada pelo Miguel Costa, chefe de Estado-Maior, capitão Luiz Carlos Prestes. Existe muita na história, ficou conhecida como coluna Prestes, mas a coluna era comandada pelo Miguel Costa, ele manteve o comando durante todo o tempo. Então, hoje, já muita gente, muitos historiadores, é claro, já chamam a coluna pelo nome de coluna Miguel Costa, embora o próprio Miguel Costa gostasse de chamá-la pelo nome oficial dela, que era a Primeira Divisão Revolucionária. Inclusive, nós temos um livro, a coluna Miguel Costa e não Prestes. Assim, existem vários livros que tratam desses, vários, de Ítalo Landucci, o próprio Cordeiro de Farias, Meio Século de Combate com Cordeiro de Farias, Juarez Távora, são figuras assim, capitais na história brasileira, todos eles falam exaustivamente, porque Miguel Costa foi extremamente importante na parte militar para a manutenção da Revolução e depois até na política, na implantação das conquistas da Revolução de 1930. Coronel, puxa, nós poderíamos ficar a tarde toda conversando aqui sobre esse assunto, porque esse assunto não termina aqui. Quer dizer, com a saída dos rebeldes da cidade de São Paulo entre 27 e 28 de julho, começa uma nova página da Revolução de São Paulo, vamos assim dizer. Exatamente, e uma página intensa e que durou anos. Os telespectadores que tiverem curiosidade, existe literatura sobre isso. Podem procurar, é muito interessante porque é algo que afetou a nossa vida, impactou a nossa vida e tem reflexos até hoje. E para quem mora na cidade de São Paulo, está presente no nosso cotidiano. Quem passa, como você falou, pela Praça do Patriarca, Largo São Bento, pela Rua da Consolação, aqueles prédios, eles são testemunhos da Revolução. Bom, coronel, muito obrigado pela participação do senhor. Vamos convidar o senhor para outras participações para a continuação dessa história. Obrigado. Polícia Militar, você pode confiar. Até semana que vem.